Senhor, diga amém? Amém. Primeiro livro de Samuel 22, 1, 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só, que igreja maravilhosa. Será que tinha dízimo com oferta dentro daquela igreja? Só endividado. Será que tinha alegria? Só amargurado. Queridos, ouça-me bem. Nós vamos ver como foi que Davi transformou alguns desses homens em grandes valentes que se tornaram grandes líderes na época do rei Davi em Israel. O primeiro exemplo: no momento de guerra e tribulação, ele, no caso ele é quem? O Davi não deixou de ajudar outras pessoas. Repita após mim: no momento de guerra e tribulação, ele não deixou de ajudar outras pessoas. 1 Samuel 21, 10, está escrito assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gates. Olha só, Saul estava perseguindo a Davi. Saul queria fazer o que com ele? Somente matá-lo, mais nada, só matá-lo. Saul estava no encalço de Davi. Teve certo momento que Saul colocou milhares de homens em todo o Israel para encontrar o Davi. Estavam atrás dele para aniquilá-lo, destruí-lo, matá-lo completamente. E Davi vivia em fuga, escondendo-se nas cavernas, nas montanhas, nas penhas, nas árvores. De todas as formas, Davi estava se escondendo e fugindo do rei Saul. Mas, quando alguém precisou dele, ele não disse assim: eu já estou com tanto problema, ainda quer que eu te ajude? Eu já tenho as minhas lutas, o que eu posso fazer por ti? Davi não fez isso. Pelo contrário, Davi, ele se dispôs a ajudar outras pessoas e viu naquelas pessoas que estavam com dificuldade, aquelas pessoas que estavam passando por todas aquelas lutas, futuros líderes em potencial. Davi olhou para aquelas pessoas e disse: essas pessoas um dia podem me ajudar de alguma maneira, e ele investiu naquelas pessoas. Olhe para mim, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, pessoas difíceis. Estão cheias também de pessoas que passam por lutas. Eu tenho certeza que 90% ou mais de todos nós que estamos aqui estamos enfrentando alguma luta, seja ela saúde, seja ela financeira, seja ela com um filho, com uma filha, com esposa, alguma luta. Todos nós temos as nossas lutas, mas não são as nossas lutas que podem nos impedir de ajudarmos as outras pessoas. Se fosse por isso, nenhum de nós aqui seríamos pastores. Pastor, vocês passam por alguma luta? Algum pastor que passa por alguma luta? Levante a mão, pastor, que passa por alguma luta. Que bom. Nós não estamos sozinhos, né? Nós passamos pelas nossas lutas. Imagine se nós disséssemos assim: Deus, eu me sinto incapacitado para ser pastor porque eu estou passando por luta. Não, pelo contrário, são nas lutas que nós aprendemos, crescemos e tiramos grandes lições da vida para podermos ajudar as outras pessoas. Então, Tiago diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz o quê? Maturidade. Líderes maduros, líderes fortes. Como é que você vai ser forte, maduro, se você não suporta as lutas, se não suporta as batalhas?
Então, por isso, não se sinta descredenciado para ser um líder. Siga o exemplo do rei Davi, que no momento de guerra e tribulação não deixou de ajudar outras pessoas. Segundo exemplo, ele os treinou para a vida. Diga assim, ele os treinou para a vida. Segundo livro de Samuel 23, 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, isto é, os soldados foram embora, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Diga assim, Eleazar, um exemplo de líder. Davi treinou aquele homem. Talvez ele fosse um dos endividados. Lembra dos amargurados? Lembra daqueles que estavam lá na caverna? Eleazar era um desses. Um desses que no momento ruim se uniu a Davi, mas Davi o treinou para a liderança. Chegou o momento que todo mundo vazou, todo mundo rasgou, todo mundo foi embora. Ele disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E ele pegou a sua espada e defendeu aquela terra ao ponto da mão dele ficar segurando aquela espada por tanto tempo que não conseguiu abrir a mão. Ficou ali. A mão e a espada era uma coisa só. Por quê? Porque aquele homem entendeu que ele era um líder, e líder não pode desistir, líder não pode abrir mão, líder não pode retroceder. A alma do Senhor não se compraz naqueles que retrocedem, naqueles que olham para trás, naqueles que fogem, naqueles que correm, naqueles que abandonam, naqueles que entram ano, pastor, eu quero um cargo, acabou, pastor, está aqui meu cargo, não dá para ser líder. Não, meu irmão, a espada tem que estar segura na tua mão até o final da tua vida. Até o final. Terceiro exemplo, ele os treinou para a vida, né? Nós vimos aqui o quarto exemplo, por favor. Quarto exemplo. Em certo momento foi mal compreendido. Quem? Davi, tá, irmãos? Em certo momento foi mal compreendido, acusado, tentaram até apedrejá-lo, mas ele não deixou isso lhe abater, nem guardou mágoas. 1 Samuel 36. Olha só. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de? Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi fez o quê? Olha aqui para mim. Esse momento foi um dos momentos terríveis na vida de Davi. Ele ajudou aquelas pessoas, vários estavam com ele ali, mas de repente, quando eles saíram para uma batalha, ficaram só as mulheres e as crianças, e os inimigos vieram e raptaram as mulheres e as crianças. Quando os homens chegam, cadê as mulheres? Cadê os nossos filhos? Começaram a chorar, diz a Bíblia, até não terem mais força. Aí de repente, sabe que quando alguém está passando por uma luta, sempre tem que achar um culpado. O culpado és tu, Davi, a culpa é tua. Nós estamos passando por tudo isso, tu és o culpado. Esse povo que estava culpando ele agora, muitos estavam lá na caverna naquele momento. Estavam lá na caverna. Muitos foram treinados por ele. Muitos tiveram a sua vida transformada pela vida de Davi. Mas agora a culpa é tua, Davi. E pegaram pedra e pensaram em apedrejá-lo. Mas olha, Davi não se defendeu. Davi não foi chorar, murmurar.
Davi não começou a dizer: está vendo? É assim que vocês me pagam. Eu fiz o bem para vocês e agora vocês me pagam com o mal. Davi não fez nada disso. Sabe para onde ele foi? Ele foi para a presença do Senhor, Senhor amado Senhor. Quando ele foi para a presença do Senhor, veio direção: persegue, todos estão vivos, você vai trazer todos de volta. Aí ele chega com o povo: olha, eu estava orando a Deus, Deus disse que eles estão lá, vamos resgatar a nossa família. Para resumir, resgataram a todos. Os amalequitas não mataram uma mulher, não fizeram nenhum mal a elas e não mataram nenhuma criança. Davi e os seus homens trouxeram todos de volta. Por quê? Porque ele se reanimou no Senhor. Então, meu irmão, em certos momentos nós vamos ser mal compreendidos. Às vezes, dentro da obra de Deus, do reino de Deus, existem pessoas que, no momento que elas estão passando pela dor, pela luta delas, elas vão até culpar o líder de célula. A culpa é dessa célula, a culpa é desse diácono, a culpa é desse irmão, a culpa é dessa pessoa que canta, a culpa é do pastor. Todo mundo adora achar um culpado, mas ao invés de procurar culpados, vá se reanimar no Senhor. Quando você se reanima no Senhor, vem força, vem novo vigor e vem direção para a sua vida. Vem direção. Quinto exemplo: Davi foi recompensado com fidelidade e honra. Foi recompensado com fidelidade e honra. 2 Samuel 21, 16, 17. Isbi-Benob descendia, 2 Samuel 21, 16, 17, dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Este quem? O Isbi-Benob, tá? Que era daquela turma lá do Golias, era um cara altão. Verso 17. Porém, Abisai, diga Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Em outras palavras, deixa eu te dizer, Davi estava no campo de batalha. Um gigante veio lutar com ele. Só que Davi já não tinha o mesmo vigor daquele mocinho de 17 anos. Foram 13 anos fugindo do rei Saul, meu irmão. 13 anos, e agora ele já era rei, já tinha tido muitas vitórias, talvez já estava ali com mais de 40 ou mais de 50 anos, já não tinha aquela mesma força de antes, mas ele quis encarar um gigante, e o gigante ia matá-lo. Nesse momento, um dos homens dele foi, feriu o gigante e matou o gigante, e disse assim: rei, de hoje em diante nós vamos guerrear e você fica lá no palácio, porque rei, tu és o nosso líder, tu és a lâmpada de Israel, e não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Sabe o que é isso? Proteção, honra, zelo, cuidado. Você protege o seu líder? Como é que eu protejo o meu líder? Zelando por ele, orando por ele, se posicionando à frente dele, adiante dele, dizendo: não, no meu líder o diabo não toca, eu vou estar orando por ele, eu vou estar orando pelo meu pastor, eu vou estar orando pelos irmãos, eu vou estar orando pelo meu líder maior. Eu oro diariamente pela vida do pastor Josué Benson, é o meu líder. Eu oro por ele porque quanto mais abençoado ele é, mais abençoado eu sou. Mas eu preciso me posicionar por ele como um escudeiro que não vai deixar o mal tocar na vida dele. Dessa forma você precisa fazer com os seus líderes. Pastores, orem por mim, orem pela minha vida. Líderes, orem pelos seus pastores, orem por nós. O diabo tenta de todas as maneiras contra nós. Imagine num exército. Quem é o primeiro a ser atingido num campo de batalha? Que está lá atrás ou que está à frente? Só por aí você já tira. É quem está à frente.
O maligno mira logo em quem está à frente. É por isso que nós, pastores, precisamos da cobertura espiritual do líder, do homem, da mulher, daqueles que trabalham no reino de Deus, na obra de Deus. Em sexto lugar, de apenas 7. Sexto exemplo: devemos investir em pessoas não para prendê-las a nós, mas para voarem como líderes, para que elas venham voar como líderes. Repita após mim: devemos investir em pessoas não para prendê-las a nós, mas para voarem como líderes. Eu coloquei aqui essa frase porque aqui existe um grande erro cometido por muitos líderes. Eu gerei aqui esse líder, mas quero que ele fique a vida toda comigo. Não dá para ser assim. Quando eu era pastor auxiliar, o meu pastor titular, que era o pastor Valdir Batista, ele percebeu, e eu deixei muito claro para ele também, que eu queria ser pastor de uma igreja. E ele percebia isso. Se Adelson, você com sua esposa, vocês têm um potencial muito grande. Eu preciso de vocês comigo, mas eu não posso prender vocês. Vocês precisam voar. Vocês precisam seguir o ministério de vocês. Nós não geramos filhos para ficarem a vida toda conosco dentro de casa. Já pensou o Azaf, 30 anos, 40 anos, casa nova, vai-te embora. Espoca, vaza, vai constituir a tua família. Davi, da mesma forma. Por quê? Porque geramos filhos para que eles venham gerar os seus próprios filhos. No reino espiritual é a mesma coisa. Geramos pastores para que eles venham voar. Ontem ainda eu estava falando com o pastor Bruno sobre isso. Pastor Bruno, vai chegar a hora, acho que já está perto, de você assumir uma igreja e trabalhar na frente de uma obra. Nem que eu coloque ele assim na porta da igreja e diga: vai! Olha só, nós não devemos gerar pessoas para ficarem presas a nós a vida toda. A vida toda. Em sétimo lugar. Aliás, foi até o sexto? Então agora, qual o nosso exemplo? Diga, qual o nosso exemplo? A quem estamos ajudando? Em quem estamos investindo? A quem estamos formando como novo líder no reino de Deus? A quem? A quem estamos ajudando? Hoje, você está investindo em quem? Ajudando quem? Tem um obreiro nosso que ajuda aqui no meio-dia, que prega todo meio-dia, ele está sempre aqui, chega cedo. E eu fico vendo, ele tem um emprego, ele tem esposa, ele tem filho. Ele não pode vir quase à noite no culto. É o Rafael Freitas, irmão do pastor Renan e do pastor Johnny. Todo meio-dia ele está aqui, 11h30 ele chega, trabalhou a noite toda, chega em casa de manhã, dorme até umas 10 horas, 10h30, come alguma coisa, 11h30 ele está aqui, fica até 1h30, 2 horas, segunda a sexta-feira, incansavelmente. Aí eu chamei ele e digo: olha, Rafael, vamos pagar o ITQ para ti deste ano agora. Ele prega, ele ora, ele ensina. Eu vejo nele um potencial para ser também um futuro pastor, a princípio auxiliar dentro desta igreja. Um dia, alguém investiu em mim. E nós precisamos ser investidores do reino de Deus. Pastor Emerson, que seja muito bem-vindo. Um dia alguém acreditou em nós, nos ajudou. Quando eu fui para São Paulo, em 1997, eu era músico na igreja do Arsenal. Eu ia na convenção naquele ano. Mas o pastor, aliás, eu estava no 2º ano do ITQ. Eu ia na convenção dali com 2 anos só. Mas o pastor Valdir Batista me chamou e disse assim: Adelson,
Você tem potencial, você tem ministério. Eu preciso de você em São Paulo comigo. Vamos para São Paulo. Pastor, você já tem um ano do ITQ, você passa na convenção. Eu digo, pastor, mas eu estou namorando, fica noivo, deixa a noiva aí, vamos. Aí, em junho de 1997, eu fui ordenado pastor, ficamos noivos, e dia 2 de junho eu estava no ônibus da Itapemirim, 48 horas de estrada, Belém, São Paulo. Chegando lá, levei 2 caixas, a televisão que eu tinha, um aparelho de DVD que eu tinha, uma caixa de livros, outros materiais, mala de roupa. O Davi disse assim, tudo isso? Eu disse, claro, eu vim para ficar, pastor Valdir. Eu não vim para aventurar. E ficamos ali 2 anos e meio. 6 meses depois, viemos aqui, casamos, retornamos e ficamos aquele tempo. Mas eu louvo a Deus pelo investimento dele na minha vida, dele e da pastora Lene. A Lene lavou a minha roupa, cozinhou para nós, cuidou de nós, como uma mãe cuidando de um filho. Nos ajudaram demais, eu sou grato a eles a vida toda. Por quê? Porque acreditaram em nós. Você está acreditando em quem hoje? Você está ajudando a quem hoje? Investindo em quem hoje? A quem nós estamos formando como líder? Interessante que o Valdir disse um dia para mim, Adelson, naquela época eu participei de um evento, ele foi para um evento na Argentina, era um evento com o tema Capaz, de A a Z. Era uma capacitação para pastores do Brasil todo e da América do Sul, o tema Capaz, de A a Z, do começo ao fim. E ele fez lá naquele evento uma aliança de investir em 2 líderes, ajudar 2 líderes. E ele mirou em mim e também num pastor que hoje está em São Paulo, à frente de uma igreja muito boa, aproximadamente 300 membros. O pastor Evandro foi comigo lá, é o pastor Mesaque, que já veio aqui uns 5 anos atrás, talvez alguns irmãos lembrem dele. Amigo nosso, tem uma boa igreja que é fruto do investimento que o pastor Valdir também fez na vida dele. Nós estamos investindo em quem, irmãos? Ajudando a quem? Por último, na conclusão, treinamos e formamos novos líderes para que futuras gerações sejam impactadas e influenciadas por eles, isto é, por nós. Imagine o impacto da vida do pastor Josué Benson. Você não faz ideia, nem eu, nem nenhum de nós aqui, das dezenas de pastores que ele formou, pregando, ganhando, expulsando demônios, desses pastores que se converteram, que se tornaram homens e mulheres de Deus, que hoje pastoreiam no Brasil todo, em vários estados, as dezenas de obras que o nosso pastor abriu, investindo em outras pessoas. E hoje, de vez em quando, ele encontra alguém que diz, pastor Josué, eu sou seu filho na fé. De onde? De tal estado. Mas tem mais, pastor. Eu sou pastor hoje, tenho uma igreja de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 300 pessoas. Então, ele tem se reproduzido desta forma. Nós precisamos nos reproduzir. Como, pastor, eu faço isso? Hoje nas células. Quando nós multiplicamos uma célula, é um líder que está se reproduzindo. Um novo líder, uma nova casa, uma nova célula. Quando nós abrimos uma nova congregação, aquela região, aquele pastor, o superintendente, ele está se reproduzindo também, formando novos líderes. Nós precisamos fazer isso que está aqui. Nós treinamos e formamos novos líderes, para que futuras gerações sejam impactadas, influenciadas por eles, por nós. Eu quero orar com vocês nesta noite, porque nós estamos num desafio. Como eu falei agora há pouco, a pastora Grace, que está aqui,
Hoje ela mandou algumas fotos para mim já. Ivanildo estava lá, todo mundo limpando o terreno que nós compramos ontem, 49 mil reais. Diga glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso. Uma igreja que não vai mais precisar pagar aluguel, vai agora ter a sede própria. Esse é o nosso sonho, que as congregações que ainda restam, que são alugadas, uma das metas que nós temos é que todas elas possam ter prédio próprio, em nome de Jesus. Fique em pé onde você está, aplaudindo o nome do Senhor.